aqui é o professor Elcio Guiar, de Língua Portuguesa, e vim aqui hoje para falar com vocês, de São José. Para vocês, não. Eu também faço parte dessa família. Então, mais uma vez, agradeço mesmo ao Rangel e à família São José pelo convite aqui feito a mim. Então, bora começar. Elcio, como é que é feita a prova do Enem? A prova do Enem, ela possui, pelo menos de linguagem, 45 questões. Cada questão, ela vai trazer um texto. Não nos esqueçamos disso, um texto. Esse texto vai ser um gênero textual. Como assim, professor? O senhor está falando muito rápido. Eu gostaria que o senhor colocasse isso aí, né, de uma forma mais simplória, mais nítida. Bora lá. O que é um gênero textual? É uma resposta materializada a toda necessidade sociocomunicativa. Pronto. Entendamos que cada ser humano é dotado de uma necessidade. E essa necessidade, ela precisa ser atendida. Como é que ela vai ser atendida? Por meio de uma materialização posta numa folha, e aí ele vem atender essa necessidade. O nome disso é gênero textual. Se eu vou, por exemplo, a um restaurante, logicamente que eu estarei lá para comer. O que é que eu vou pedir inicialmente? Um cardápio. Então, esse cardápio veio para atender a minha necessidade. Aí, professor, gostei. Então, você está dizendo para mim que cada questão trará um texto. Esse texto será um gênero textual. O gênero textual veio para atender a uma necessidade sociocomunicativa. Peraí, atender a uma necessidade sociocomunicativa é dizer direto ou indiretamente que ele veio para cumprir uma função. E aí começa o nosso assunto de hoje. Quando eu falo cumprir essa função pode ser uma função social da linguagem e eu posso ter uma função de linguagem. Ei, Elcio, eu sempre vi este assunto como função de linguagem. Função de linguagem, se nós estivermos preocupados com o elemento central de cada texto. Não entendi, professor. Pois agora começa o nosso primeiro assunto, função de linguagem. Se você estiver preocupado em classificar o texto baseado no elemento que é central para ele, nós teremos a função de linguagem. Professor, seja mais claro. Se eu vim aqui para expor a opinião de um emissor, falar tudo na primeira pessoa, eu terei um texto emotivo e ou expressivo. Elcio, de novo, me explica melhor. Para que haja comunicação entre nós, nós precisamos de elementos de uma comunicação. Perfeito? Esses são os elementos centrais. Cada elemento da comunicação, por exemplo, para que haja essa aula, precisaríamos do emissor, neste momento aqui sou eu, precisaríamos de vocês, que seriam os meus receptores, precisaríamos de um canal, que é, logicamente, que vai levar essas informações, ou suporte, precisaríamos do código, que é a língua portuguesa, precisaríamos de um referente, que é o assunto a ser abordado aqui, e precisaríamos também da mensagem, sim, que é como se trabalha. Professor, foi muito rápido, mas vai uma tabelinha, vocês vão estar de olho nela bem aí, do lado de cada um as perguntas que serão feitas e que trarão a vocês as respostas necessárias. Então, olha bem aí, para o emissor, quando você quer saber quem é o emissor, você pergunta o quem. Então, quem está falando é o emissor. A quem você se destina ou para quem você se destina é o receptor. O que nós iremos falar aqui é o assunto, é o referente. Com o que nós vamos nos comunicar, aí é o código, a língua portuguesa. Quanto à questão do suporte, é o canal. Então, e a mensagem é como ela foi trabalhada. Aí tu, rapaz, Elcio, então, peraí, rapidamente você falou sobre os elementos da comunicação e todas as palavras ou questionamentos que poderiam te levar a cada elemento. Resumo da ópera, função da linguagem. O que é que eu tenho? Os elementos centrais que vão formar esta função. Para cada elemento eu tenho uma função, para o emissor a emotiva, para o receptor a função conativa, para o referente a referencial, para o código a metalinguística, para o suporte ao canal a fática e para a mensagem a bendita da poética. Agora olhe para o seu lado, bem aí, no meu caso aqui o meu lado direito, provavelmente também o de vocês, a função social da linguagem. Vamos voltar bem aqui para o gênero textual. No gênero textual, eu falei ainda há pouco sobre a materialização de uma resposta, sim, a uma necessidade sociocomunicativa. Então, eu quero que vocês entendam da seguinte forma. Esse gênero não veio para atender uma necessidade. Essa necessidade não é ditada por cada ser humano. Então, cada ser humano terá uma necessidade. A partir dessa necessidade, ela vai cumprir uma função. Como assim, professor? Então, quer dizer que eu não posso confundir a função de linguagem com a função social da linguagem? Jamais. Presta atenção, se você pega uma resenha é um gênero jornalístico de caráter argumentativo que procura descrever, sim, e depois opinar, ou opinar e depois escrever. Então, se eu falo texto de caráter argumentativo, eu tenho
o intuito ou a intenção ou como função social persuadir ou dissuadir quanto ao conhecimento da obra, perfeito? Isto é a função social, é a adequação do gênero textual ao bendito do contexto. Agora, se você me pergunta qual a função de linguagem, se a preocupação, presta atenção, é no assunto, aí eu poderia ter a referencial. Se ele escrever em primeira pessoa, poderíamos também ter a marca de subjetividade ou certa emotividade. Então, veja que não se confunde função social da linguagem e a função da linguagem. A função da linguagem, presta bem atenção, é o objetivo do texto centrado no elemento, independentemente do contexto. Já a função social da linguagem é a adequação do gênero textual ao bendito do contexto. Aí, então, Elcio, tudo bem. Aí, do lado, eu coloquei função social da linguagem, objetivo do gênero textual, em consonância com o contexto. Aí, então, Elcio, mais embaixo tem um negócio do C6H19, C7H21 e H23. Elcio, o que seria isso aí? Competências e habilidades. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. As questões do Enem terão textos, a fonte do texto, comando da questão, a primeira palavra que vem logo depois da letra, zona de conhecimento, e depois o que vem depois da vírgula, nós chamamos de detalhamento. Às vezes a questão te pede a função de linguagem e você dá a função social da linguagem. Outras vezes ele te pede a função social e tu dá uma função de linguagem. O aluno levanta a mão e diz, professor, mas se eu tivesse marcado isso aqui, ou se o comando fosse outro? Meu amigo, se o comando fosse outro, a questão também seria outra, o item também seria outro. Então, galera, é só prestar atenção nessa sequência. Texto, fonte, comando, zona de conhecimento e detalhamento. Quer ver? Mais abaixo eu até coloquei os verbos que, via de regra, aparecem nas alternativas ou nos itens das questões do Enem. Não nos esqueçamos, C6H19 é a competência responsável e habilidade pela função de linguagem. A C7H21 relacionar verbal com não verbal, esperando mudança de comportamento e hábito. De novo, relacionar verbal com não verbal, tentando fazer mudança de comportamento e hábito. E isso eu disse o ano passado. Eu disse, garanti para vocês. Gente, se eu pego uma peça publicitária de cunho institucional, o que é que ele espera de vocês? Mudança de comportamento e hábito. Então, se ele pergunta qual a função de linguagem predominante, ora, a função de linguagem predominante seria a função conativa ou apelativa. Perfeito? Isso é função de linguagem. Por quê? Porque teríamos verbos ou imperativo, teríamos todo o processo centrado no receptor. Centrado no receptor e reforço para o imperativo. Agora, se fosse a função social da linguagem, mudança de comportamento e hábito. E como é que eu vou fazer com que vocês mudem de comportamento e hábito? Por meio da conscientização. Ou vou te orientar, ou vou te conscientizar, ou eu vou te alertar. Aí tu, rapaz, é o CEMAS. E lá caiu o verbo conscientizar. Aí tu, verdade também. Então, vamos respirar agora. Vamos fazer só um breve resumo para que a gente comece a responder as questões aqui selecionadas por nós. Aí tu, Elcio, volta. Provavelmente o que vai cair na mão de vocês, caso seja uma peça institucional, será um texto de cunho misto. O que é um texto misto? É aquele que possui uma linguagem verbal, aquela que faz uso de palavras, e a linguagem não verbal, a que faz uso das imagens. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. Se ela é mista, é porque tanto a palavra quanto a imagem são prescindíveis ou imprescindíveis? Imprescindíveis. Se são imprescindíveis, pelo amor de Deus, eu tenho que ter a palavra e a imagem no mesmo campo. Aí tu é, então para aí. Vamos agora. Naquela questão que falava sobre as mulheres, e tinha o nome denuncie, que havia uma mulher com as mãos nos olhos, nos ouvidos e na boca, presta bem atenção. E tinha assim, para além da análise verbal. Ora, para além da análise verbal, eu vi que o denuncie. Eu analisei o denunciado, estou fazendo uma análise do verbal. Para além da análise verbal, eu tenho o não verbal. Por quê? Não é mista? Se é mista, se eu já analisei o verbal, me faltava analisar o não verbal. E o gabarito ali, no caso, seria a imagem das 3 mulheres. E aí, eu chego em qual competência? Na C6H19 ou na C7H21? Nenhuma das duas, na C7H23. Por que na 23? Ali é o objetivo do autor e qual seria o seu público-alvo. Qual era o objetivo do autor? Conscientizar. Qual era o público-alvo? Qualquer pessoa que pudesse tentar contra a integridade física de uma mulher. Então, vamos de novo resumir, fazer um resumo aqui, embora seja assim, de uma forma bem concisa, até mesmo para atender a necessidade de todos aqui. A gente está presente
Quero mais uma vez parabenizar a instituição por este projeto lindo, certo? Uma ótima estrutura que nos foi oferecida e para trazer também, fazendo com que todos aqui possam contribuir, embora um pouco distante, mas respeitando esse distanciamento social, mas trazendo conhecimento ainda. Pessoal, de novo, vai ter texto, perfeito? Vai ter texto. Esse texto é um gênero e atende a uma necessidade sociocomunicativa. Se ele te perguntar qual a função de linguagem, eu me preocupo com o elemento central, perfeito? Se eu te perguntar qual a função social, a adequação do gênero ao contexto. Fechou. E se eu quero saber qual o objetivo do autor e qual o seu público-alvo, nós temos a C723. Vamos às questões para te mostrar? Eu acho que depois dessa aula aqui, pelo menos nesse momento, você vai conseguir tranquilamente diferenciar função de linguagem e a função social da linguagem. Professor, questão aí do Enem. Todas as três são do Enem. A primeira, na própria referência, na própria fonte, ele já chama de gramática. Peraí, se ele fala que é uma gramática, eu tenho uma ferramenta da língua portuguesa que serve para sistematizar a própria língua. Opa, então eu tenho o código explicando o próprio código, que é o com o que eu vou trabalhar. A função aí já seria qual? A metalinguística, não nos esqueçamos. Depois eu tenho um texto do Fernando Pessoa, falando sobre palavrar. Ora, meu amigo, qual é a ferramenta de um poeta? A palavra. Se ele vai usar a palavra para falar da própria palavra, eu tenho de novo a metalinguagem. Então, vamos de novo pensar aqui. Convergência. Ambas versam ou usam a mesma função de linguagem. Vamos saber sobre o que a questão trata. A linguagem cumpre diferentes funções. Opa, no processo de comunicação. A função que predomina no texto 1 e 2, veja que ele não falou de função social da linguagem. Ele não fala da adequação dela ao contexto. Ele quer saber qual a função e baseado nos elementos da comunicação. Então, C6H19, cara. Vamos de novo. Eu sublinhei para vocês o como. O como é a mensagem. Se a mensagem, a função seria poética. E eu não estou falando da função poética, eu estou falando da função metalinguística. Quem é o emissor? A função seria emotiva na letra C. Para quem? Receptor. Aí seria o bendito. Sim, a bendita da conativa ou apelativa. O que seria o referente? E a função seria referencial. É se você saltou uma, porque provavelmente seria o gabarito. E viria na letra B. Então, quando vocês olham para a letra B aí, olha o que é que ela diz aí. Coloca o foco no com o que. Quem é o que ou com o que? É o código que se constrói a mensagem, sendo o código utilizado o seu próprio objeto. Aí tu, opa, então a função é metalinguística. Ele nem disse que era metalinguagem. Nem precisava, gente. Então, o gabarito da nossa primeira questão é a letra B. Fechou? Passando para a próxima. Eita. Verbal, não verbal ou mista? Nós temos a mista, perfeito? Porque tem palavras e imagens. Se você não percebeu a criança aqui, imagine no trânsito. Trânsito sem celular, atenda esse chamado. Opa! Verbos no imperativo, pessoas que estão dirigindo usando o celular e que provavelmente não conseguiriam perceber uma criança que estava a passar. Então, qual o objetivo do autor? Mudar teu comportamento e hábito, fazer com que você deixe de usar o celular enquanto dirige, perfeito? Conscientizar quem? O motorista. Peraí, professor, peraí. Então não é função de linguagem, é a função social da linguagem. É C721, relacionar verbal e não verbal, fazendo com que você mude de comportamento e hábito. E onde é que eu tenho a expressão mudança de comportamento e hábito? Na letra D. Viu como era fácil, gente? Então, para finalizar, veja de novo, motorista legal e motorista consciente. Dê preferência e mantenha uma distância segura ao ultrapassar ciclistas. Gente, mista, peça institucional, mudança de comportamento e hábito. Se eu perguntar a função de linguagem, você me daria a função conativa ou apelativa. Se pergunta a função social da linguagem, conscientizar ou mudança de comportamento. Vamos ver o comando? O comando diz, no texto, o uso da linguagem verbal e não verbal atende à finalidade. Veja que eu sublinhei todos os verbos. Veja que, além de sublinhar os verbos, você pode procurar aquilo que está na letra da lei. A expressão mudança de comportamento e hábito. E está onde? Na letra D, novamente. Se não ficou claro para vocês, fica no finalzinho aí, intencionalidade discursiva, competência 7, habilidade 21, para nortear a diferença entre função de linguagem e função social da linguagem. Mais uma vez, toda a minha gratidão, saudade de vocês, vai ficar tudo bem e pode ter certeza que o mais breve possível nós estaremos juntos. Valeu, galera!